Boa noite, meu nome é Rafaela. Boa noite, meu nome é Samara. No TV Log de hoje, iremos apresentar sobre a ferrovia de Ribeirão Pires. A nossa pesquisa envolve toda a história de Ribeirão Pires e a sua ferrovia e os seus projetos futuros. A seguir, os nossos repórteres Carla e Anderson irão apresentar brevemente sobre a história de Ribeirão Pires. História. A Estação Ribeirão Pires Antônio Bespalek é uma estação ferroviária pertencente à linha 10 turquesa da CPTM, localizada no município de Ribeirão Pires. A estação ferroviária, localizada no estado de São Paulo, tem uma história que remonta ao início do século XX. A estação foi inaugurada em 1º de janeiro de 1867, quando a estrada de ferro Santos-Jundiaí concluiu a construção do trecho ferroviário que ligava Jundiaí a Santos, passando por Ribeirão Pires. Em 2016, o nome da estação foi alterado para Estação Ribeirão Pires Antônio Bespalek, em homenagem a Antônio Bespalek, arquiteto, urbanista e secretário do Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito da cidade, Clóvis Volpi. Bespalek faleceu em 2008. Projetos futuros. A equipe da MRS Logística apresentou ao prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, a evolução do projeto Segregação Sudeste. De acordo com a Diretoria de Projetos e Obras, serão construídos cerca de 35 quilômetros. Benefícios. Com o novo projeto que a MRS apresentou, vai ter diversos benefícios, entre eles a diminuição do intervalo entre trens, maior segurança para a circulação dos trens de passageiros, redução do custo de manutenção das vias e garantirá espaço para a construção do trem intercidades, que seria São Paulo e Campinas. Melhorias. O projeto também irá estimular a economia local, melhorar o serviço prestado aos usuários do transporte ferroviário, com viagens que terão menor duração e maior conforto e segurança. E MRS apresentou como contrapartida projeto de construção de nova estação que deverá estar integrada ao terminal rodoviário. O projeto cumpre importante papel no ganho de mobilidade urbana, uma vez que os intervalos de trens de transporte de pessoas serão mitigados, já que haverá uma linha exclusiva para carga, além dos ganhos em segurança operacional, explicou Bruno Valsani, especialista de Relações Institucionais da MRS. Atualmente, o processo de licenciamento ambiental está na fase de análise da viabilidade socioambiental do empreendimento pela CETESB e a realização das audiências públicas para participação social estão programadas para abril em 3 cidades: Mauá, São Caetano do Sul e São Paulo. Para aprofundar mais o tema narrado, as repórteres Lívia e Maria Eduarda entrevistaram o ex-ferroviário Adilson Silva. O senhor se apresentar, tá bom? E dizer a sua função na Ferrovias. Certo? Pode? Pode. Eu sou Adilson Alcântara da Silva, tá? Sou ferroviário desde 1978, entrei na Rede Ferroviária Federal, tá? Que não existe mais, foi extinta. Comecei lá na Zona Leste, no Itaim Paulista, como bilheteiro. Depois eu me tornei encarregado lá e fui convidado para vir chefiar aqui na Santos Jundiaí. A Santos Jundiaí, não sei se vocês sabem, é a primeira ferrovia do estado de São Paulo, a segunda do Brasil, tá? Ela foi construída pelos ingleses, que era quem detinha a tecnologia para poder fazer a ferrovia aqui na Serra do Mar. Tá? A ferrovia ela foi criada para escoar o café, porque naquela época, em 1860 e alguma coisa, a ferrovia foi inaugurada em 1867, dia 16 de fevereiro de 1867. Tá? Naquela época, o produto em evidência era o café. Então ele tinha que vir aqui dessa região do Jundiaí e acessar
toda essa área aqui da serra, que era muito íngreme, né, muita pedra, vinha no lombo de mula e morria muita, perdia muita, que tinha que ir até o Porto de Santos para poder distribuir, que era a riqueza do Brasil na época, o café, né? Então os ingleses vieram aqui e construíram a ferrovia para poder escoar o café com mais facilidade, tá? Então eu vim para cá para chefiar a estação. Eu vim chefiar a estação de Capoava como substituto, né, em 1987, tá? Depois eu ganhei minha primeira estação para me chefiar, daí fui nomeado chefe de estação, tá? Fui chefiar a estação do Piquiri, fiquei lá 1 ano, voltei para chefiar depois Capoava como um chefe titular, fiquei 1 ano aqui, fui para Pirituba, fiquei 4 anos e meio em Pirituba como chefe de estação. Aí eu vim para Santo André. Na época, eu encontrei uma dificuldade tamanha. Vocês que estão entrando no mercado de trabalho, talvez um dia vocês vão encontrar também. Eu ganhava menos que um subordinado meu, porque o chefe de estação era cargo de confiança. Cargo de confiança é um cargo indicado. Então você tem algumas prerrogativas, mas outras coisas você não pode fazer. Eu não podia receber hora extra, entendeu? Então era uma época que tinha pouco funcionário na ferrovia, todo mundo recebia um monte de hora extra e eu era chefe dos caras e não podia receber, né? Eu indicava as horas extras para eles, apontava as horas extras, a minha mesmo não podia, então eu ganhava menos que eles. Aí eu comecei a buscar aquilo que era direito meu, sem nenhum momento deixar de executar minha tarefa como chefe, entendeu? E aí eu acabei, quando eu vim para Santo André, eu acabei me licenciando para ir para o sindicato, para defender aquilo que eu achava que era direito meu como trabalhador e dos outros trabalhadores também. A categoria me apoiou, tudo, eu fui para o sindicato. E aí comecei minha vida sindical. Mas eu fiquei pouco tempo no sindicato, chegou lá, eu encontrei algumas coisas que eu não concordava também, houve a divergência, eu voltei para a empresa de novo. Voltei e fui convidado para chefiar a estação de Guapituba. Fiquei 1 ano em Guapituba, aí fui convidado, porque as estações antigamente ela tinha uma classificação, 1ª, 2ª e 3ª. Então Guapituba era a estação de 3ª, né? Mauá era de 1ª, Santo André era de 1ª, e quando eu saí eu era chefe da estação de 1ª, de Santo André. Voltei e fui convidado porque alguns colegas da estação de Guapituba não estavam deixando o chefe chefiar direito, entendeu? Ele entregou a estação, né? Ele era cargo de confiança, ele entregou a estação e voltou para a função dele normal. E aí eu fui convidado para vir para Guapituba com a missão de reorganizar a estação. Fiquei 1 ano e aí voltei para a estação de 1ª, que era Mauá. Fiquei 1 ano e daí passei para supervisor. Qual é a sua opinião sobre a estação? A importância da estação é porque ela onde recebe, se for uma estação de carga, ela recebe toda a carga, toda a mercadoria para ser distribuída é recebida na estação. Tá? Se for uma estação de passageiro, é onde os passageiros chegam e deve ser acolhido pelo sistema de transporte, entendeu? Para poder fazer a sua viagem, né? Então a estação é onde você tem as bilheterias, onde vende bilhete, né? Tem a sala de atendimento, onde se relaciona com o centro de controle, com a segurança. Então é um posto de trabalho a estação. A estação é um equipamento muito importante para o sistema ferroviário. Sobre a estação de Ribeirão Pires, assim, você acha que precisava ser mais completa em questão a algumas coisas? Então, a estação de Ribeirão Pires, ela ainda mantém o estilo dos ingleses. As estações, se vocês se recordarem, eu comecei a falar para vocês que foi construída a ferrovia para escoar o café, nunca para transportar pessoas. Elas não foram construídas para transportar pessoas, elas foram adequadas depois para transportar as pessoas, né?
Então, a estação de Ribeirão Pires é uma estação com a característica inglesa, tá? Precisa ser modernizada. E já tem a proposta, já tem o espaço, tá? Em breve, a estação de Ribeirão Pires ela vai ser transformada numa estação moderna, uma estação com mais praticidade, entendeu? Para atender o que é hoje uma estação de passageiros. O senhor acha as melhorias, quais são as melhorias para a estação, o senhor acha? Tipo, a média e a longo prazo? Então, uma estação igual a Ribeirão Pires é uma estação arcaica, é uma estação que não tem acessibilidade, é tudo mais difícil, os banheiros, todo o equipamento que ela oferece ainda é antigo. Então, a estação ela precisa ser modernizada, ela precisa trazer os equipamentos modernos, entendeu? A tecnologia ela traz hoje inovações, entendeu? Muito mais fácil. Então, para você colocar um equipamento de Wi-Fi na estação, você tem uma fiação tudo antiga ainda, entendeu? Então, a modernidade, ela precisa chegar, entendeu? Precisa chegar para facilitar para o usuário. Hoje, as estações, elas são divididas, né? Nós temos a carga e o subúrbio. A MRS é a empresa que cuida da carga. Ela tem suas estações de carga e descarga, entendeu? Que não precisa ter o mesmo modelo da estação, igual da CPTM, que é para receber pessoas. Então, as pessoas hoje, elas têm muito mais direito, tá? Então, a estação ela precisa trazer essa questão da acessibilidade, a condição para o idoso, tá? Então, a estação precisa disso, para ser uma estação prática. A estação precisa ser prática. O passageiro ele precisa passar rápido para a estação, porque hoje o mundo é muito rápido, tá? Vocês mais jovens, acho que acompanham isso com muita facilidade, entendeu? O que acontece de manhã, de tarde já é velho, tá? E a estação ela precisa trazer essa inovação para poder trazer essa facilidade para o seu usuário. A CPTM, ela trouxe bastante modernidade. Ela não conseguiu ainda inovar em termos de estação. Tem muita estação velha, mas ela vem fazendo isso. Infelizmente, o governo do estado, infelizmente na minha visão, tá? Eu sou sindicalista, tá? Eu tenho uma visão de proteger o trabalhador, proteger o emprego, tá? E garantir os direitos do trabalhador. Porque se você deixar... o sindicato tem uma importância muito grande, porque o sindicato é o porta-voz do trabalhador. Tá? Para o patrão, para o empresário, o sindicato é ruim. É ruim por quê? Porque ele defende aquilo que é direito nosso. A lei precisa facultar para a gente direitos. Se deixar só por conta do patrão, ele vai só nos explorar. Entendeu? Sim, então, o sindicato faz esse contraponto com a empresa, entendeu? E a empresa, na minha visão hoje, vem promovendo a privatização. A linha 8 e 9 da CPTM foram privatizadas. Nós brigamos o ano passado inteirinho, mostrando para o governo que a área que foi privatizada, o serviço piorou. Em vez de melhorar, piorou. Ele prega a modernidade, prega que vai trazer inovações. Mentira, não aconteceu isso na prática. Tá? E o sindicato mostra isso aí. Por isso que, na minha visão, a privatização no sistema ferroviário não dá certo. Não deu, não está dando certo aqui e não deu em país nenhum. Todo lugar que privatizou, porque o transporte é uma obrigação do Estado. O Estado é que tem que fornecer isso, assim como a saúde, tá? Para o seu usuário, que é o povo. Entendeu? O senhor mencionou a MRS. O senhor ficou sabendo que a MRS ela apresentou um projeto para o prefeito? A MRS é a empresa que detém o direito de explorar o sistema de carga. Tá? Há 30 anos atrás ela recebeu essa concessão e foi renovado agora. Tá? Mas não é o prefeito, não é o governo do estado. A MRS
ela tem um acordo, um contrato com o governo federal, tá? O governo federal. Porque antigamente a ferrovia era Rede Ferroviária Federal, tá? Pertencia à administração ao governo federal, tá? A SPR, a primeira detentora do direito de explorar o sistema ferroviário, era privado, tá? Eram os ingleses, que ficaram por 90 anos explorando. Depois criou-se a Rede Ferroviária Federal, depois criou-se a CBTU, tá? Que cuidava também da carga e do transporte passageiro junto. Aí dividiu MRS e CBTU, tá? As duas, cada uma cuidando de uma coisa. Uma cuidava da carga, que é a MRS, e outra cuidava do transporte passageiro, que é a CPTM. Depois a CPTM acabou aqui em São Paulo e virou CPTM, administrada pelo governo do estado, tá? Então a CPTM passou a ser estadual, tá? Perdeu o vínculo com o governo federal. A MRS não, tá? E agora recente, findou-se o contrato, agora em 2021, se não me falha a memória, tá? E acabar o contrato, foi renovado por mais 30 anos. E essa renovação, a MRS tem algumas obrigações, inclusive de fazer a sua linha exclusiva para passar o trem de carga, porque o trem de carga, ele atrapalha o trem de passageiro. E o trem de passageiro, consequentemente, depende de quem está olhando, entendeu? Um atrapalha o outro. Então a MRS tem obrigação, ela tem 10 anos para fazer uma nova linha que vai passar aqui por Ribeirão Pires, Mauá, tudo, e vem lá de Jundiaí só para o trem de carga. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela oportunidade, viu?